Que a paz de nosso Deus, Pai e de Jesus Cristo esteja sobre você e a sua família. Esse é o terceiro vídeo a respeito de um assunto muito importante, que é casos de abuso contra a criança, pedofilia. Está escrito lá, como nós começamos no primeiro vídeo, em Mateus capítulo 18. Ali fala sobre o escândalo contra crianças. Jesus fala, tomando uma criança do meio do povo, junto dele, ele fala a esse respeito. Ai do mundo por causa dos escândalos. É preferível que amarrasse uma pedra de moinho no pescoço desse homem ou dessa mulher, do que escandalizar um só desses pequeninos e lançasse no fundo do mar. Preferível cortar as mãos, os braços, arrancar os olhos e as pernas e lançá-lo longe, do que escandalizar um só desses pequeninos. Porque sem os olhos, sem as mãos, sem as pernas, você poderá entrar no reino de Deus, mas com os olhos e com as pernas e com os braços, cometendo essa injustiça, você será lançado na fornalha de fogo. É o que ele diz. Então, ele alerta sobre escândalos contra as crianças, maltratos, crueldade contra os pequeninos. Irmãos e irmãs, se o que aconteceu lá no Êxodo, voltando a Êxodo capítulo 11, a 10ª praga, se acontecesse hoje, o que aconteceu naquele tempo de Moisés, quando o anjo da morte, o anjo enviado por Deus, matou todos os primogênitos das famílias no Egito para libertar o povo de Israel, sim, da escravidão. Essa foi a 10ª praga, a última. Faraó, então, e todas as suas autoridades se renderam aos pés de Moisés e Arão e deixaram o povo partir, porque não havia lá no Egito uma só casa que não houvesse um morto. E entre os prisioneiros e no meio dos animais também, todo primogênito morreu. Dos animais, dos escravos, dos encarcerados e até do faraó. O filho dele foi morto pelo anjo. Dizem que lá pela meia-noite havia o sangue do cordeiro nos umbrais da porta e na verga, conforme a ordem que Deus deu a Moisés, que cada família mate um cordeiro, um cabrito, e pegue o sangue com um sopo e passe nas ombreiras e na verga da porta, a fim de que o anjo que vai passar não mate nenhum filho de Israel, primogênito. Foi o que aconteceu. É aí que nasce a festa da Páscoa judaica. Sim, a festa da Páscoa. Então, tem todo um rito a respeito da festa da Páscoa. Era a festa de 7 dias, pães ázimos. O primeiro dia era muito importante e o 7º dia, que era o sábado, também era muito importante. Era uma semana, a festa da Páscoa. Em honra ao Senhor Deus Todo-Poderoso, que tirou o povo de Israel do Egito. Matou os primogênitos. Toda a família do Egito. Toda a casa havia um clamor, um choro, um grande medo. Eles achavam que todos iam morrer com aquela praga. Não só o filho mais velho, mas na cabeça deles todos iam morrer. Por isso, os filhos de Israel foram quase que expulsos de lá. Despojaram o Egito, levaram prata, ouro, pedras preciosas, tudo da riqueza que Deus colocou no coração deles para que entregassem seus despojos aos filhos de Israel. E eles saíram com grandes riquezas e com muitos rebanhos. E deixaram o Egito. Houve clamor e morte. O anjo passou lá pela meia-noite e fez uma matança. Não foi o anjo de Satanás, foi o anjo de Deus. Irmãos e irmãs, o escândalo é tão grande, a escravidão, a maldade, é tão grande dentro de todas as casas quase de nosso país, de nosso continente
e do outro continente, e do outro, do norte, sul, leste, oeste, ocidente ou oriente, no mundo inteiro, de forma geral. Dentro quase de todas as casas, em quase todas as ruas. Pecado de abuso contra crianças, pedofilia contra crianças inocentes, meninos, meninas. Pedofilia, abuso, opressão, crueldade, maus tratos. E até morte. A maioria dos casos não aparece na mídia e nunca vai aparecer na televisão, na mídia, onde você está me assistindo. Nunca vai aparecer. A maioria, eu acho que 80% não aparece. Mas está acontecendo. Contaminação com animais e contaminação, imoralidade sexual contra crianças inocentes que são ameaçadas. Culpa do pai, da mãe, culpa do padrasto, culpa daqueles que são os abusadores e dos responsáveis. Sim, os responsáveis. Enteados, enteadas, filhos ou filhas, esses abusos. Irmãos e irmãs, se Deus quisesse, ele poderia fazer. Mas é um Deus de misericórdia e de amor tão grande que mesmo esses abusadores têm a chance de ser salvos, ser libertos e purificados. Tem o pecado do homossexualismo. O pedófilo tem esse pecado. Sim. É o mesmo demônio espírito imundo que está no travesti, na lésbica, no sacerdote, no pastor. Não estou generalizando. Mas muitos evangélicos e crentes, muitos católicos, estão contaminados com este mal. E quando não é este, é prostituição ou adultério. Mas este é o assunto dessas pregações que nós estamos fazendo. Fizemos 2 vídeos, e esse é o terceiro. Específico contra inocentes, que é uma das coisas piores que acontece, mais abomináveis aos olhos de Deus. Crime contra crianças. Está ali registrado no capítulo 18 de Mateus. Está em Marcos e Lucas também. O mesmo assunto. Mas preste atenção. Se Deus fosse ordenar ao anjo da morte, ao anjo que executa, o anjo de Deus, aquele mesmo anjo, passasse em todas as casas no mundo inteiro para executar aqueles que abusam das crianças, aqueles que maltratam as crianças, que passam a mão, que escandalizam, que oprimem, os aliciadores de menores, abusadoras, mulheres também, mas o que mais acontece é com os homens, mas com as mulheres também. Mas tem aquelas que, as mães que são coniventes, o pai ou a mãe que são coniventes com esses crimes dentro de casa, estão vendo e não estão denunciando, estão vendo e não estão fazendo nada. Concordam até, ignoram, fazem de conta que não sabem. Também são culpados, são cúmplices desse crime. Aquele que não faz, mas está vendo e não denuncia. Se o anjo de Deus fosse enviado para fazer o mesmo, o que fez lá no Egito, passar pela meia-noite e passar ao fio de espada, matar cada um que é cúmplice ou que contamina e maltrata crianças dentro de casa, meu irmão e minha irmã, o número de mortes seria tão grande, o clamor na humanidade inteira seria tão grande que não seria possível suportar o tamanho, a altura do desespero e do choro, de tantas mortes que haveria na minha cidade, onde eu moro, no país, no continente e nos outros continentes. Em todas as ruas, em todas as casas,
haveria morte. Morte, choro, lamentação, desespero. Quantos homens e quantas mulheres, quantas pessoas tem no mundo? Dizem que umas 8 milhões de pessoas, 8 bilhões de pessoas, mais ou menos. 8 bilhões. Sem contar esses inocentes, vamos dizer, uns 6 bilhões. Crianças inocentes que estão sofrendo com isso. Esse escândalo, que é amaldiçoado e abominável aos olhos de Deus. Mas, ao mesmo tempo, Deus, com o seu amor, sua misericórdia, quer salvar esta gente perversa. Mas se não se arrepende, se não se converte, se não ouve a palavra de Deus, o que nós estamos pregando, o que os servos de Deus estão pregando em todo lugar, se não ouve, serão lançados no lago de fogo. Sua punição será muito severa. Irmãos e irmãs, o que acontecia lá em Sodoma e Gomorra antes do dilúvio era coisa semelhante. Isso é coisa antiga, onde há homem e mulher, a iniquidade e pecado. E dos mais graves. Toda a casa, em todos os lugares, haveria grande lamentação de choro. Se tem 6 bilhões, mais ou menos, sem contar as crianças, como eu disse, e as pessoas que incapazes de fazer essas coisas, incapacitadas de fazer essas coisas, contando desde os jovens até as pessoas de idade, muitos velhos, quantos morreriam, seriam executados pelos anjos de Deus, postos em prisões para serem lançados na fornalha ardente no juízo final. Sim, estão contaminadas, dominadas por esse Satanás que maltrata e profana e faz sofrer esses inocentes. De 6 bilhões, talvez sobraria uns 500 milhões de pessoas. Eu penso que 5 bilhões e 500 milhões de pessoas seriam executadas. É muita gente. Muita gente. Muita gente. Olha o que aconteceu no Egito. Um só, o filho mais velho de cada família no Egito, dos egípcios, morreram. Entre os filhos de Israel, nem um cachorro morreu, nem um galo, nem uma galinha. Nada. Mas entre os egípcios, até aqueles que estavam presos, que tinham filhos, morreu o mais velho. Dos animais, o primogênito, a cria, da vaca, do cordeiro, do boi, do porco, de tudo quanto é animal, morreu. E eles viram isso e se desesperaram. Veja o desespero no país do Egito inteiro. Um morto em cada casa, entre os seus animais também. Um só. Agora, você imagine se Deus envia este anjo para fazer essa execução e colocar um fim nesse sofrimento desses inocentes. A terra inteira quase ficaria deserta. Você está entendendo? Olha a que ponto a humanidade tem se contaminado. Pessoas que pregam nas igrejas e arrebanham multidões, seduz influenciadores, sendo nas igrejas pentecostais, evangélicas, em qualquer religião, igreja católica, não estou generalizando, falando de todos, mas quanta dessa gente isso acontece dentro de casa. Entre outros males, mas falo desse, onde a criança é maculada, é profanada. Fazem a criança pecar, entre outras, oprimem e até matam. Dá para entender a proporção de como está o mundo? Como poderíamos ficar pregando a riqueza em nome da fé? Como poderíamos ficar pregando apenas prosperidade financeira na sua vida? Eu estou falando apenas. E é o que mais tem, falsos profetas, que o objetivo deles e os vídeos deles, as pregações deles, é cima disso. Só bênção, paz, alegria, felicidade, riqueza e muita riqueza em nome da fé de Jesus Cristo. Falsos.
É claro que Deus dá prosperidade, dá riqueza a quem Ele quer, mas são pessoas que não buscam, não são ambiciosas, não vão atrás das riquezas. Mas Deus dá para quem Ele quer, Ele não dá para todos. E para quem Ele dá é para dividir, repartir. Então aquela pessoa, ela não é rica financeiramente, porque ela vai dividir o que tem. E vai ser tudo igual, vai ser uma pessoa simples, por causa da situação em que os homens estão, na humanidade inteira. Não é possível você querer viver no luxo, na glória, na abundância, sendo que tanta gente, como eu falei, sendo que tantas pessoas estão caminhando para o inferno, para o lago de fogo, para a destruição. Não é possível. Por isso, nossa pregação, nossa profecia, nossos ensinamentos não são, de jeito nenhum, bem aceitos por gente falsa que está na igreja, por pregadores falsos. A maioria foram enganados. Os falsos profetas, falsos doutores, pregadores, os influenciadores falsos da religião, colocaram elas no viveiro. Estão aprisionadas. Eles são prisioneiros de paixões, de vícios, de avareza e de imoralidade. Eles são. Então, eles conseguem enganar o povo, fortalecê-los no pecado, para que eles não saiam dessa situação. E veja como está. E está faltando aquela conversão genuína e verdadeira. Em todo lugar. Aquela caridade fraterna, hospitalidade, aquele amor de dividir os bens como eles faziam na igreja primitiva. É modelo, é exemplo. A verdadeira igreja, a igreja de Cristo é espiritual. Nós amamos a todos, mas quem será salvo? Quem ama a Deus ou quem Deus ama? Deus ama a todos, mas quem vai ser salvo é quem ama a Deus, de verdade. Deus ama a todos, quer salvar a todos, quer. Mas todos querem, não, só alguns. Quero fazer uma oração de libertação sobre você e a sua família. Se isso está acontecendo dentro da sua casa, este mal, se você está me assistindo e percebeu ou sabe, é algo que é oculto, só você sabe, está dentro da sua casa, da sua família. Às vezes a esposa, às vezes o marido, às vezes o padrasto, às vezes aquela pessoa que está juntada, tem crianças ali. Às vezes o tio, às vezes o vizinho, às vezes um amigo, o pai ou os amigos, parentes ou chegados, estão com este mal, fazendo opressão e maculando essas crianças, criancinhas inocentes. Ore comigo. Ore comigo para que você receba a libertação desses espíritos de demônios que levam você e vão levar você e a sua família. Pode ser levada à condenação por causa deste mal. Para que seja liberta, para que receba uma libertação completa. Vou fazer uma oração e você fecha os seus olhos, se você quer realmente se livrar desse mal que está acontecendo na sua casa, na sua vida. E eu sei que quase todas as casas têm dessas coisas. Tem disso. O pai sabe, a mãe sabe, ou os filhos sabem, ou os irmãos sabem. Alguma coisa tem. E se tem, e você quer salvar a sua família, sua casa, salvar e libertar desses demônios e dessa condenação que está por vir, então feche os olhos e ore comigo, pedindo a Deus uma experiência renovadora no Espírito. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu imponho a mão sobre esta vida, esta família. Em nome de Jesus, eu expulso deste lar, desta casa, todo espírito de pedofilia, espírito de homossexualismo, espírito de lesbianismo, espírito de imoralidade sexual,
espírito de adultério e prostituição, espírito de pornografia, espírito de escândalo, maltratos, opressão, crueldade contra crianças. Em nome de Jesus Cristo, todos os espíritos, todos os demônios saiam deste coração, deste corpo, desta alma, desta vida, saia desta casa, desapareça, pegue fogo. Exército de anjos de Deus, investe e bombardeie todos os demônios, todos os espíritos, todo o mal nesta casa, nessa vida, nesse caminho desse irmão, dessa irmã que está orando comigo. Eu ordeno em nome de Jesus, com o poder do sangue de Jesus que tem poder, com o poder do nome de Jesus que tem poder, e com a palavra de Deus que tem poder, eu ordeno que saia deste corpo, desta alma, desta vida, doença, enfermidade e demônio que escraviza, dessa imoralidade, dessa impureza, prostituição, dessa lascívia, dessa luxúria, essa devassidão. Sai em nome de Jesus, espírito da cachaça, dos vícios, das drogas, espírito do homossexualismo, espírito da impureza, da perversidade, da pedofilia, do homossexualismo. Sai desse homem, sai dessa mulher, sai dessa criança, sai desse jovem, em nome de Jesus. Pegue fogo toda obra de Satanás. Caia por terra. Nós expulsamos, nós destruímos com o exército de anjos de Deus no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Saia e largue esta vida, esta família, em nome de Jesus. Desapareça. Espírito de opressão, espírito da impureza e imoralidade, em nome de Jesus. Seja liberto em nome de Jesus. O sangue de Jesus que lava e te purifica. O sangue de Jesus tem poder. Amém. Deus abençoe você e a sua família.